Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Juliana e esse é o 6º vídeo de modelagem da residência Farnsworth no software SketchUp. Bom, nesse vídeo a gente vai continuar o nosso processo e o que está faltando desenhar, que é exatamente a estrutura, é a isso que a gente vai se dedicar hoje. Quando eu falo estrutura, pessoal, estou falando desses pilares, tá? E sobre esses pilares eu fui dar uma investigada para a gente tentar encontrar as medidas, porque aqui na nossa planta a gente só consegue ver que é um perfil I, mas não consegue tirar muitas conclusões porque a escala em que ele está desenhado é muito pequenininha e nos cortes também não aparece nenhuma dimensão indicada, né? Tudo a gente tem que medir com escalímetro, sendo que a escala está muito pequena desse desenho, é 1:125, né? Bem, então eu fui pesquisar e eu obtive algumas informações que são medidas que estavam em polegadas, eu fiz a conversão e descobri o seguinte, que a altura do perfil I é 12 polegadas, que equivale a 30 centímetros, né? A altura da laje é 38, que é mais ou menos 40 centímetros, parecido com o que a gente tinha descoberto. E essas medidas, gente, tirando a medida do perfil I, que eu já tinha começado a fazer com algumas pessoas na sala, são medidas muito aproximadas, né, ao que a gente já fez. Então, ótimo, a gente não vai ter que mexer muito na nossa casinha. Mas, para o pessoal que já construiu o perfil I na última aula, a gente vai ter que refazer para ficar mais verossímil, tá? Na última aula a gente tinha pensado em fazer perfis I com altura de 20 centímetros. Mas como agora a gente descobriu que são 30 centímetros e meio, então acho melhor a gente refazer, tá? Vamos fazer perfis com 30 centímetros de altura, tá bom? E quando eu falo de perfil I, gente, eu estou falando disso daqui, tá? É um perfil metálico que já vem da indústria com essa carinha aqui, tá? BIM é o nome dele em inglês, tá? Esse aqui seria o perfil H e esse aqui com esse desenho mais assim é o perfil I. A gente não tem como ver isso nas fotos da casa, porque mesmo que a gente use outras fotos que estão mais perto, a gente não tem essa visão, tá? As vistas que eu encontrei, elas não ajudam muito a encontrar as medidas, mas toda a literatura menciona que são perfis I, tá? Então ele tem essa carinha aqui. Por que eu estou falando isso? Porque na hora de calcular a medida, a gente encontrou só a altura, né? Que são 30 centímetros. Mas daí eu sei que dá para calcular, se for um perfil I, a gente pode supor que seja esse tipo aqui, pela aparência dele, né? Pelo menos, em que a largura da base é metade da altura, tá? Então, aliás, é a altura dividida por 1,5, tá? E daí, se a gente faz a altura, que a gente descobriu que é 30, divide por 1,5, a gente vai obter 20, tá? Que é a altura que a gente vai, aliás, a largura que a gente vai usar para modelar o perfil. Ficou meio técnica essa parte da aula, mas é isso, gente. Era mais para mostrar para vocês o tipo de estrutura que isso aqui possui. Como é um pouco complicado explicar isso, eu já modelei aqui do lado os perfis, para ficar mais fácil de vocês entenderem o que exatamente a gente vai desenhar e como que a gente vai desenhar isso, tá? Esses são os nossos perfis. Como vocês podem ver, são formas bem fáceis de fazer, a gente faz com a ferramenta retângulo, tá? A gente não vai chegar a detalhar como nessa foto, fazer um perfil curvo, bonitinho, tá? A gente não vai fazer isso, não. Então, vamos usar com essa carinha aqui, tá? Acho que não tem necessidade de fazer aquele perfil curvo. Daria para fazer, tá, gente? Mas é mais trabalho. Agora, o que é importante a gente saber aqui? Bom, as medidas, tá certo? Então, vamos começar a fazer? Bom, pessoal, eu já deixei aqui encaminhado. E o que eu fiz, na verdade? Eu comecei desenhando um retângulozinho. O que é esse retângulo? Ele vai servir para a gente fazer a base desse objeto, né? Porque se você olhar bem, esse objeto, o que ele é? Ele é um retângulo de assim, outro de assim e outro de assim, né? Sendo que a gente já sabe que o total dessa altura aqui é 30, certo? Ó, 30. Essa daqui é a altura dividida por 1,5, ou seja, 20, né? Portanto, essa distância aqui horizontal é 20, essa aqui é 30. A única coisa que a gente fez aqui foi assumir que essa distânciazinha aqui, ó, que a peça tem 3 centímetros, tá? Portanto, 0,03 metros. Eu diria que a tela provavelmente seria até maior, tá? Mas eu não queria ficar com uma peça muito grossa, queria ficar com uma coisa mais delicada. A aparência final dela é essa daqui, tá? Então, basta a gente desenhar essa peça e usar o empurrar e puxar
para fazer com que esses 3 retângulos que se tocam cresçam, tá? Com a altura que a gente necessita para colocar na nossa casinha, tá? Então, como é que a gente faz, ó? A gente monta um esquema de linhas, utilizando essa ferramenta aqui, ó, que é a ferramenta fita métrica, tá? Faz um primeiro retângulo primeiro, como esse. Aí você vem, vou até apagar essas linhas aqui para vocês verem como que eu comecei, tá? Vou apagar todas elas aqui, ó. Eu fiz primeiro esse retângulo, deixa eu apagar essa medida que atrapalha, né? Também, isso aqui também, vou apagar tudo isso aqui, tá? Então, vamos fazer junto, ó. Fiz um primeiro retângulo, eu posso fazer ele de novo aqui do lado. Eu dou um clique, movimento ele para cá, deixa eu botar nesse sentido que é mais fácil de ver. Vou fazer de novo. Cliquei, movimentei para cá. Qual que é a medida que ele vai ter, gente? A gente sabe que ele tem 20 centímetros de comprimento, então é 0,2 metros, ponto e vírgula. Qual que é a alturinha dele? 3 centímetros, né? 0,03. E dou um Enter. Pronto, já fiz esse primeiro retângulozinho, certo? Com ele, que é idêntico a esse, o que a gente vai fazer agora? Construir essas linhas pontilhadas, que vocês já sabem que são as linhas guia, a gente já usou nos vídeos anteriores. Eu vou pegar de um ponto até o outro, depois daqui até aqui, e daí daqui, ó, eu sei que ela tem 30 centímetros de altura total. Então, veja, eu coloco 30 centímetros, tá? 0,3 e dou um Enter. E aí eu construo a minha linhazinha pontilhada. Como eu já tinha uma aqui, vou deletar para não ficar com duas, tá? E aí, ó, essa daqui vai ter 0,03 a partir dessa, certo? 0,03 são 3 centímetros. E essa do meio, gente? Bom, é um ponto médio, né? Então, a gente pega uma linha vertical, traz até esse pontinho, que é o ponto médio, que é azulzinho, tá? Isso daqui o mouse é atraído para ele. Na hora que você passa, ele já gruda aqui. Dá um clique. Agora é fazer, ó, uma parte para cá e uma parte para cá, né? Qual medida que a gente vai usar? 3 centímetros. Qual que é a medida de 3 centímetros? 1,5 cm. Então, vamos digitar 0,015, dou um Enter, 0,015, dou outro Enter, e aí faço a minha base, ó, com 3 retângulos, certo? Ótimo. Feito isso, eu posso até apagar essas linhas, tá? Não preciso delas para mais nada, eu já usei elas, agora eu posso até apagar para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Qual mais que a gente vai apagar? A gente, clicando aqui dentro, ó, a gente vê que são 3 regiões separadas, e a gente quer que seja uma peça única. Então, o que a gente faz? Apaga essa linhazinha que separa as regiões, tá vendo? Apaga essa e apaga essa. Ótimo. Agora, o que a gente faz? A parte mais legalzinha, que é fazer essa peça chapada, né, que é uma folhinha, virar uma coisa 3D. Qual a informação que está faltando? O comprimento, né, a altura total dessa peça. Vamos olhar, então, no nosso corte. Aqui. A gente vem aqui, ó, e vê que são 5 metros, né, ou 1,60 mais 3,40, que resulta em 5. Então, vamos fazer isso, ó. Cliquei aqui, movi para baixo. Ou para cima, tá, gente? Ó, se quiser para cima, pode fazer. Eu vou fazer para baixo para ficar igual as que estão do lado. Movi para baixo, digito 5 e dou Enter, tá? E, ó, já tenho a minha pecinha aqui, perfeita, igualzinho às outras que estão do lado, que eu já tinha feito antes. O que é a única coisa que está faltando? Ó, já está com as medidas corretas, tá? Eu vou apagar aqui, porque está faltando transformar essa peça aqui, ó. Vou apagar essa aqui também. Tá faltando transformar ela em um grupo, porque, ó, por enquanto, elas são pedacinhos só. Se eu for mover, eventualmente tocar ela em outros objetos, é capaz dela colar, perder pedaço. Não é legal, né? Vocês sabem como é que funciona isso. Então, eu dou 3 cliques rapidinho nela, botão direito, criar grupo. E pronto, já criei a minha peça. Ótimo, muito bom, excelente. Falta criar agora aquela peça que é igualzinha a essa, só que é baixinha. Só um minutinho que a gente já vai fazer. Bom, a nossa coluna menorzinha, como é que a gente vai desenhar ela, né? Olha só, olhando aqui nessa foto, a gente vê que ela é igual a outra, só que ela é um pouco baixinha e ela acaba um pouco antes do piso acabado, né? Então, vamos fingir que isso aqui tem 5 centímetros, tá? Vamos adotar 5 centímetros. Qual que é a altura dela, do chão até aqui, ó, esse ponto, que é 5 centímetros abaixo desse chão? Primeiro, a gente tem que calcular a altura desse chão em relação ao piso. Como que a gente descobre isso, gente? É super fácil. É só a gente olhar a escada que está do lado.
tá certo? Olha só, eu já contei que no total a gente tem 10 degraus, ó. 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Até aqui, mais 5. Ou seja, a gente tem 10 degraus. A gente sabe, pelo corte, que a gente tem 1,60 m. A gente até já desenhou isso, certo? Aqui, ó, 1,60 m até o piso acabado da casa, né? E a gente tem aqui também, ó, 80 centímetros, aliás, que é uma cota que nos ajuda, tá certo? Então, a gente já tem a informação da altura, porque são 5 degraus e 5 vezes 0,16, que é a altura comum de um degrau, dá 80 centímetros. Ótimo. Então, a gente já sabe que isso aqui tem 80 centímetros. Se a gente adotar 5 centímetros mais baixo isso daqui, o final dessa estrutura, então a gente vai ter 80 menos 5, 75 centímetros de altura. Ótimo. Então, vamos modelar isso daqui, tá? E agora, eu não salvei aquela base. Como é que eu faço para fazer agora o pequenininho? Olha só, vou recriar a base em cima desse daqui, tá? Eu venho com o retângulo, faço mais um aqui, faço mais um. E agora, gente, como é que eu desloco isso daqui? Né? Pego um por um, mais os vértices. Não, gente, vou deslocar o que está embaixo, que é mais fácil, tá? Até porque o de baixo eu já agrupei. Olha só. Ótimo, desloquei. Agora, a gente tem esse aqui, a gente vai fazer a mesma coisa, apagar as partes internas. Selecionou, vai no empurrar e puxar, clica nele, 0,75, que é a altura que a gente estima que ele tenha, tá? Ele é bem baixotinho em relação ao outro, né, ó. O outro é bem grandão. Mas o outro pega a casa inteira, né? Inclusive o vão que tem 1,60 m. Bom, fizemos o nosso baixinho aqui. O que falta fazer com ele? Selecionar ele todo, dando 3 ou mais cliques em cima. Botão direito, criar um grupo. Ótimo! Terminamos. Então, agora, gente, a gente tem os dois perfis que a gente precisa, tá? Isso aqui que eu tinha feito antes, eu vou até apagar para não atrapalhar. Eles estão prontos para serem clonados e colocados na nossa residência, tá? No próximo vídeo a gente vai fazer isso. Até lá, obrigada, tchau, tchau!